Então, irmãos, hoje eu fui incumbido de trazendo uma palavra para a igreja, né? E fui buscar o Senhor, e o Senhor me deu um texto que está em Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Êxodo, capítulo 15, versículo 22, amém? Hoje a gente vai ler um pouquinho. Êxodo capítulo 15, versículo 22, amém? Diz assim a palavra: Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Amém? Pode se assentar, irmão. A gente, como está sendo transmitido, né, e lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, pede pra gente colocar um título, né? Porque seja mais fácil da gente poder encontrar, né? Essa palavra que a gente deixa aqui através do Senhor, né? E orando, o Senhor me deu esse texto, né? E eu, né, coloquei esse tema, né? É tudo no tempo de Deus. A gente, infelizmente, acha que as coisas é no nosso tempo, né? A gente quer que as coisas aconteçam rápido, quer que as coisas aconteçam da nossa forma, mas a gente entende que não é assim, né? Nesse texto aqui, a palavra traz pra gente que esse povo clamava lá no Egito, quando era escravo, né? Que viesse alguém, né? Que o Senhor os libertasse. E assim, Deus fez, né? E o povo estava ali, tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho ali, né? Aí estava indo pro deserto, a caminho de Canaã, né? E a gente entende várias coisas aqui nessa passagem, irmão, que o deserto é um ambiente de provação, né? Muitas vezes quando a gente sai da escravidão, irmãos, quando a gente entende quem é o nosso Salvador, quando o Senhor Jesus nos alcança, a gente tem que passar pelo deserto, né? Isso é inevitável. O próprio Jesus, quando ele acaba de ser batizado por João, né, a primeira coisa que acontece, ele vai para o deserto, né? E lá ele encontra com quem? O inimigo de nossas almas, né? E o Senhor Jesus, ele foi tentado de todas as formas, né? E o Senhor provou para a gente que era possível ele vencer as investidas do inimigo, sabe? Uma das coisas que Jesus mais deixa pra gente, irmão, é submissão à autoridade, reconhecer quem é o nosso Pai, né? E que, por mais que seja difícil, irmão, a gente consegue vencer as investidas do diabo, né? Então, voltando aqui para essa palavra, a gente entende que a gente vai passar por provações, né? A gente vai passar pelo deserto, mas a gente jamais pode desejar voltar, irmão, sabe? Ao lugar onde a gente estava, de escravidão, né? O povo várias vezes reclamava, isso era uma característica do povo e talvez seja uma característica nossa hoje em dia, né? A gente tem essa mania de sempre estar reclamando das coisas, né? O Senhor já tem nos tirado de vários lugares, irmão, sabe? De escravidão, não só física, mas espiritual, que talvez a gente nem percebeu, né? E tá querendo nos levar para lugares que a gente nunca imaginou, irmão, sabe? A gente acabou de cantar, a vontade do Senhor ela é muito melhor do que a nossa, né? A gente não consegue nem imaginar o que o Senhor já tem preparado para nós, sabe? O nosso pensamento ele é limitado, né? Por mais que a gente ache que é bom, o Senhor tem coisas melhores para nós, né? A gente tem que acreditar, irmão, sabe? E viver isso até o último momento, né? Então a gente entende que a reclamação é algo que já vem lá do início, irmão, sabe? Vem nos alcançando até hoje, né? A gente acaba só olhando para as coisas negativas, né? Esquece que só da gente acordar, irmão, sabe? É algo maravilhoso, irmão, sabe? A gente pensa que não, mas o Senhor tem depositado confiança em nós, sabe? Se Ele não visse nada em nós de bom, por que o Senhor talvez deixaria a gente acordar mais um dia, irmão? Sabe? O Senhor confia na gente, o Senhor tem dado missões pra gente.
sabe? Cada um de nós aqui é responsável por carregar algo que vem da parte dele, que é o seu evangelho. Sabe, o que a gente tem feito com algo que o Senhor tem nos entregado todos os dias, sabe? A gente não pode andar por aí achando que a gente é qualquer coisa, sabe? O Senhor tem nos levantado, tem nos chamado para viver grandes coisas na presença dele, sabe? E a gente tem que marchar, sabe? Em prol daquilo que o Senhor já tem nos dado. Eu acredito que todo mundo aqui, em algum momento, já recebeu alguma direção, alguma palavra do Senhor, sabe? Talvez a gente não olhe, né, com nossos olhos humanos, né, nossos olhos carnais, e não consiga enxergar que talvez esteja perto aquilo que o Senhor tem nos entregue. Mas, sabe, pode passar o tempo que for, irmão, sabe? O Senhor, Ele vai cumprir a palavra dEle na nossa vida, em nome de Jesus, irmão. A gente tem que crer, sabe? E voltando aqui, sabe, irmãos, a gente pega esse título, né? Tudo no tempo de Deus, né? E às vezes a gente quer fazer as coisas da nossa vontade, do nosso tempo, né? E às vezes que a gente quer tomar o caminho mais fácil, né? A palavra diz que diante de nós vai ser colocado 2 caminhos, né? Um caminho largo e um caminho estreito, né? E o Senhor ainda nos aconselha, né? Pega, pois, o caminho estreito, sabe? A gente vai passar por dificuldade, a gente vai passar aperto, mas esse caminho nos leva à salvação, sabe? O caminho mais fácil, né? Ele vai nos levar para o inferno. Eu sempre falo isso, né? É algo que vem martelado na minha mente sempre, irmão. A eternidade é para todo mundo, né? Todo mundo vai viver a eternidade. Agora, o lugar onde a gente vai viver essa eternidade é a escolha que a gente faz, irmão. Quem vai decidir onde a gente vai ou não passar a nossa eternidade somos nós mesmos, sabe? Então a gente tem muita responsabilidade com aquilo que a gente tem feito todos os dias, né? Então o Senhor diz pra gente, né, ainda dá um conselho: escolhe, pois, o caminho estreito, a porta estreita, né? O caminho mais difícil, né? Que é estar na presença dele. Então a gente entende o que, irmãos? Que às vezes a gente faz coisas precipitadas, né? E a gente acaba provando daquilo que não é da vontade do Senhor, né? E o que a gente faz? A gente coloca a culpa em Deus. A gente entende aqui, irmãos, que o povo, quando saiu ali acabou de passar pelo mar ali, por o Mar Vermelho, né, do deserto, do Egito, quer dizer, eles andaram, tem um cara que fez um cálculo aí, né, que a igreja a gente gosta muito de cálculo, que os camaradas andaram 160 quilômetros até Mara, né? Só que não era para eles ter parado ali em Mara, é para eles terem continuado, né? E por eles ter parado em Mara, eles acabaram dando de cara com algo que não era da parte do Senhor, né? O povo estava ali, andou 3 dias sem água. O que eles queriam? Água. E aí dão de cara com o quê? Com um lugar que tem água que não dá para beber, né? A palavra fala água amarga, mas talvez seja água salgada, né? Mas será que o Senhor ia fazer os camaradas andar 3 dias, 160 quilômetros para parar num lugar que não tinha água, que a água não era potável, né? Mas mesmo assim, irmãos, eles não cumprindo, sabe, o direcionamento do Senhor, não era para eles pararem ali, né? Chegando ali, o que eles fizeram? Reclamaram, né? E aí por isso que é bom a gente ter um líder que consegue entender e separar as coisas, né? O que Moisés fez? Foi lá e clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu para eles, sabe? Mesmo a gente tomando atitudes que não são da parte do Senhor, o Senhor age também, né? A gente está colhendo coisas hoje que a gente não sabe por quê, mas talvez a gente saiba assim, irmão, sabe? Talvez sejam atitudes que a gente tomou lá atrás, sem pedir orientação e permissão de Deus, que hoje a gente está causando, né? Essa dor, esse conflito que está causando, que a gente está vivendo hoje, sabe? A gente tem que ser mais obediente, sabe? A gente entende que a obediência ao Senhor é tudo, sabe? Quando a gente anda em obediência, é difícil alguma coisa dar errado na nossa vida, mas quando a gente desobedece uma vírgulazinha da palavra, pode ser que dê tudo errado, né? É pregado aqui na igreja, sabe? 99,9% de obediência não é obediência. A gente tem que obedecer o Senhor a 100%, a palavra 100%, sabe? A gente não entrega o nosso 100% para o Senhor, mas quer o 100% de Deus na nossa vida. Olha como é que essa troca que a gente quer fazer não tem lógica, né? Às vezes a gente acha que Deus tem que fazer sempre o melhor, e Ele faz sempre o melhor, irmão. Mas quando que a gente entrega o nosso 100% para Ele, sabe? Às vezes a gente está cansado, né? A gente murmura, a gente reclama como o povo fez, sabe? E mesmo Deus cuidando da gente, mano. Sabe? A gente olha para esse povo aqui, nada faltou para os caras, nada faltou para eles, sabe? Desde quando eles saíram, né? Desde quando eles estavam lá, quando vieram as pragas, né? Veio aquilo tudo, o Senhor guardou todos eles. Quando o anjo da morte passou e levou os primogênitos,
né, eles obedeceram ao que o Senhor tinha falado com eles, né, para passar o sangue lá do cordeiro nas portas, né, que nada ia acontecer, e não aconteceu, sabe? Depois ele dá uma orientação aqui, né, para eles. Deixa eu voltar aqui que é no finalzinho. É lá no versículo 26, né? Ele disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, né? Porque eu sou o Deus que sara. O Senhor tem falado conosco isso até hoje, mano. Sabe, se a gente ouvir, se a gente se colocar na presença, se a gente obedecer, irmão, nada vai alcançar a nossa casa, irmão. Sabe, a nossa casa vai ser repleta pela presença do Senhor, irmão. Sabe, onde a presença do Senhor está, né? Quando o Senhor está no negócio, irmão, o inimigo não se mete, porque sabe que já perdeu, irmão. Mas a gente tem que estar debaixo da potente mão do Senhor, irmão. Amém? Então, quando a gente faz as coisas precipitadas, quando a gente se antecipa, né? Quando a gente não espera realmente aquilo que o Senhor tem nos prometido acontecer, a gente prova de águas amargas, né? Porque a gente sabe que o Senhor tem coisas melhores para nós, irmão. Então, a gente tem que sempre pedir orientação ao Senhor, sabe? E a desobediência acaba nos afastando do Pai, né? A gente sabe que isso tudo começou, né? A gente está aqui onde está hoje por causa de desobediência. Quando Deus criou o homem, né? Deus falou aqui, vocês podem, né, Adão e Eva ali, vocês podem comer de tudo, vocês vão dar nome para os animais, vocês vão governar sobre a terra, só não pode mexer nessa árvore. Aí, por causa da desobediência, a gente chegou onde está hoje, né? Então a gente acaba desobedecendo, irmão. Mas o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, irmão. Sabe, quando a gente se mantém firme na presença do Senhor, irmão, esse propósito ele se cumpre. Mesmo talvez a gente dando umas escorregadas por aí, né? A gente querendo antecipar as coisas, né? A gente vai aos trancos e barrancos, mas quando a gente entende que o Senhor ele tem que estar à frente das nossas vidas sempre, irmão, sabe, a gente prova o melhor dele, né? A gente continuando aqui na palavra, eles andaram mais um pouco, né? E chegaram, né, a Elim, né? E a palavra diz que então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas, sabe? Deus tinha preparado Elim para eles. A parada era Elim. Não era para eles ter parado ali em Mário. Sabe, quando eu vi esse rapaz falando sobre esse trajeto que eles faziam, esse camarada, eu acho que ele é arqueólogo, se eu não me engano, né? E eles tinham andado 3 dias, irmão, 160 quilômetros até Maras. Se eles tivessem andado mais 13 quilômetros, né, de Mara para Elim, dava mais 13 quilômetros, não dava nem 2, 3 horas de caminhada. Eles teriam desfrutado direto, irmão, sabe, dessa plenitude aqui, que era um lugar onde aparentemente, né, quando a gente olha para deserto, a gente fala, putz, não tem nada, né? Mas tinha, irmão, lá tinha preparado um lugar desse para eles, sabe? Marquinhos, depois tu não vira um pouquinho esse mosquito tá me atacando aqui. Então o Senhor tinha preparado para eles algo muito melhor, irmão, muito melhor, sabe? Não tinha necessidade deles ter provado daquela água amarga de mar, irmão, sabe? Tinha algo melhor preparado para eles, irmão. E tem algo melhor preparado para nós, sabe? Talvez a gente esteja passando por um momento agora, né? A gente acabou de ter uma virada de ano, né? A gente, talvez em 2023, tenha pensado várias vezes em parar, né? Várias vezes pensado que o Senhor não era conosco, né? Talvez a gente colheu muita coisa que a gente pensa, poxa, o Senhor me abandonou, né? Irmão, mas eu tenho certeza que o Senhor não nos abandonou. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, irmão, sabe? Assim diz a palavra, até aqui nos ajudou o Senhor, irmão. Se a gente teve um 2023 difícil, né? Estando na presença, imagina se a gente estivesse fora, irmão. Talvez a gente estivesse até morto. Sabe, irmão? A gente tem que entender que o Senhor está cuidando de todas as coisas, irmão, sabe? Parar de colocar a culpa das coisas que dão errado em Deus, irmão. Sabe? Deus tem coisa muito boa preparada pra gente, irmão. Sabe? A gente tem tudo para viver os melhores anos daqui para frente da nossa vida, irmão. Independente das circunstâncias. A política, tá isso, tá aquilo, irmãos. A gente não vive por político, a gente não vive por clima, a gente vive pelo Senhor, irmão, que manda em todas as coisas, sabe? Se a gente está debaixo da presença do nosso Deus Altíssimo, sabe? É quem comanda tudo, é quem fez o mundo, sabe? É quem pode acabar com tudo e criar tudo do zero. Então a gente vive pela graça, pela misericórdia dele, sabe? Então,
Às vezes a gente tá provando hoje das águas amargas de mar, mas sabe, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, sabe? Pedir direcionamento pro Senhor que a gente vai chegar a Elim, né? Tem 12 águas aí, fonte de águas, mano. Tem palmeiras esperando pra gente, sabe? A nossa bênção talvez está na porta, mano. É só não parar de caminhar, irmão. Sabe, muitas vezes eu trago essa ilustração aqui, já viram um desenhozinho que tem muito no Instagram aí, de um camarada que eles estão lá com a picareta, cavando, aí falta só um pouquinho de terra para cavar, para chegar no diamante e desiste e volta. Aí o outro que tá na empolgação, ele vai e consegue, sabe? Não importa o quanto a gente já caminhou, o quanto a gente já se frustrou, irmão, sabe? O que importa é que a gente esteja na presença do Senhor, irmão. É isso que importa. É o Senhor quem nos dá combustível para estar vivendo e lutando nossas batalhas todo dia, irmão. Sabe? Independente da gente tá no Evangelho, tá na presença ou não, irmão, sabe? As lutas sempre existiram. Só que a gente hoje tem alguém para recorrer, irmão. Sabe? É o Deus dos exércitos, irmão. Sabe? A gente olha para a Bíblia e acha que no Velho Testamento já não vale mais pra gente, né? Hoje a gente está na graça, hoje a gente... Irmãos, toda a palavra do Senhor serve pra gente. Mesmo Deus que livrava os camaradas aqui antigamente, que lutava as guerras dos caras, é o mesmo Deus que a gente tem hoje, mano. Sabe, basta a ousadia da nossa parte de invocar esse Deus para participar disso conosco, né? Quando a gente está na luta, a gente quer às vezes passar na luta sozinho. Não, irmão. A gente tem que chamar o Senhor para lutar essa luta conosco, sabe? A gente tem que fazer a nossa parte sim, irmão, mas a gente tem que depositar toda a nossa esperança nele. Só Deus pode estar dando refrigério para nossa alma e dando combustível para a gente continuar essa caminhada. Sabe quando a gente vai parar de sofrer? Sabe quando a gente vai parar de ser perseguido? Quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar. Aí a gente vai estar lá na eternidade com Ele, né? Eu brinco aqui, irmãos, eu realmente... Tanto faz em que lugar da mesa eu vou estar, irmão. O importante é eu estar lá na eternidade com o Senhor. Posso até estar embaixo da mesa. O importante é eu estar lá, irmão. Sabe, a gente tem que ansiar realmente a volta do Senhor, sabe? Eu sempre brinquei, né? Não acaba não, mundão. Não acaba não, que agora eu tenho muita coisa para viver, irmão. Mas... Sabe, mas o que eu tenho que viver tem que ser na presença. Se não for pela presença do Senhor, irmão, se não for na presença do Senhor, não vale a pena. Talvez a gente tenha alguns sonhos, né? E a gente tem que sonhar, é natural. E se for da vontade do Senhor, a gente vai realizar, irmão. Mas talvez a gente tenha colocado algo no nosso coração que não é da parte dele. Isso pode nos trazer morte, né? Não estou falando só de morte física, mas pode trazer morte espiritual, sabe? O quanto da nossa vida a gente tem pedido orientação do Senhor, sabe? A gente acordou hoje e a gente tem 1000 coisas para fazer, né? E dessas 1000 coisas que a gente teve para fazer hoje, quantas a gente falou, Senhor, eu tenho que fazer isso aqui, Senhor, isso aqui é da tua vontade? Às vezes a gente não pede orientação ao Senhor, quer fazer da nossa forma, e a gente quebra a cara, né? E aí, infelizmente, quando chega o momento da gente segurar a nossa própria responsabilidade, né? Porque a gente fez da nossa maneira, a gente fez da nossa forma, a culpa é nossa. O que a gente quer fazer? Quer botar a culpa em Deus. Ei, Senhor, tu me esqueceu, Pai. Tu não tem cuidado de mim. A gente sempre tem essa mania, mas Deus tem cuidado de nós em todos os detalhes, sabe? Assuma essa responsabilidade. Quando a gente deposita aos pés do Senhor e faz o nosso esforço, né, para que as coisas realmente aconteçam da vontade do Senhor, sabe, não tem como perder. Quando a gente está conectado com o Pai, a nossa vontade é a vontade do Senhor, não tem como dar errado. Sabe, a gente tem que ter o nosso coração e a nossa mente voltadas a Ele. Então que a gente possa nessa noite entender, irmãos, que a gente tem que ter a orientação do Senhor, irmão. Sabe, a gente não pode andar como se nada tivesse acontecendo, sabe? Como se a nossa vontade ela tivesse que ser soberana, né? Mas a vontade que tem que ser feita e ser cumprida é a vontade de Deus, irmão. Sabe, como eu falei, talvez a gente tenha chegado aqui, e isso é natural do ser humano, né? Quando a gente tem aquela virada de ano, a gente quer, não, agora vai ser diferente, agora eu vou viver uma vida nova. Irmão, isso é todo dia, irmão. Sabe, todo dia quando a gente acordar, a gente tem que pedir direção ao Senhor e falar, Senhor, o que eu tenho feito de errado? Sabe, onde eu posso melhorar? Sabe, qual é a visão que tu tem para mim, Senhor? Me mostra o caminho certo, Senhor. Me ajuda a andar
Agora eu tenho colocado nas minhas orações toda vez que eu faço aqui, para que o Senhor me torne invisível aos olhos de Satanás. Sabe? Eu não quero guerrear com demônio nenhum, irmão, sabe? Eu quero que o Senhor me proteja, sabe? Que o Senhor que lute essas guerras por mim, pai. Sabe? É isso que eu tenho pedido para o Senhor. Que a gente possa ter um entendimento diferente essa noite, irmão, sabe? Que Deus, ele tem sempre o melhor pra gente, né? Se o Marquinhos puder abrir lá, por favor, mano. O texto que está em Jeremias 29. Só pra gente entender como realmente o Senhor, ele tem sempre o melhor pra gente. Jeremias 29, 11. Amém? Diz assim a palavra: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Sabe, a esperança que a gente tem que ter e o futuro que a gente tem que esperar tem que vir da parte do Senhor, irmão. Sabe, a gente faz os nossos planos e a gente tem que fazer mesmo, sabe? Mas quanto dos nossos planos a gente pediu orientação pro Senhor, irmão? Sabe, a gente quer fazer muita coisa, irmão. Como eu falei aqui, às vezes a gente, né, conversa aí final de ano, né, dezembro, aí começa janeiro, a gente quer fazer, tem um montão de metas, né? Eu já até coloquei pra mim que eu quero fazer uma pós, né? Mas depois eu parei para pensar, eu falei, cara, eu nem pedi orientação do Senhor, né? É um desejo que tem no meu coração de querer, né, buscar, né, algo mais, e a gente realmente tem que ter esse desejo, mas e se não for da vontade do Senhor? Sabe, a gente tem que sempre pedir orientação do Senhor. Eu sei que cada um de nós aqui fez algum plano, né? Eu até estava brincando lá em casa, falei, não, agora eu vou voltar para academia, estou ficando sedentário, né? Tem sempre aquela segunda-feira que a gente nunca começa, sabe? Mas, sabe, o que eu quero deixar pra gente aqui, que a gente realmente tem as nossas necessidades, irmão, mas aqui a gente tem que pedir é a presença do Senhor, sabe? Que a gente possa ter mais um ano, né, na presença dele, irmão. Que a gente possa ter realmente o nosso coração quebrantado, sabe? Que a gente pare de colocar a vontade do Senhor como segundo plano, sabe? Jamais a gente vai conseguir viver o evangelho de verdade quando a nossa vontade for em primeiro lugar, irmão. Sabe, a gente tem que viver para nós, morrer para nós mesmos e viver para Cristo, irmão. Esse é o verdadeiro evangelho. Sabe, a gente tá longe aqui, eu vou falar por mim, que eu não tô aqui para julgar ninguém, mas eu tô longe de ser perfeito, sabe? Tô longe de ser perfeito, irmão. Tem muita coisa que eu ainda faço errado, sabe? Eu tenho consciência e tenho pedido direção ao Senhor todos os dias, irmão. Sabe? A palavra diz que a luz, ela vai brilhando dia após dia, né? Até se tornar dia perfeito. Então a gente está num processo, sabe? Mas a gente não pode ficar preso às coisas, como a gente estava falando aqui sobre o povo que era escravo, né? A gente não pode, irmão, sabe? Ficar preso às coisas que o Senhor já nos libertou, irmão. Sabe, a nossa igreja aqui, ela é voltada à batalha espiritual, né? Todo mundo aqui já passou pelo SOSO. Todo mundo teve uma experiência com isso. Sabe, Deus me mostrou coisas que eu nem imaginava, sabe, que eram coisas que me travavam. Sabe, a gente tem que abrir mão disso. Sabe, a gente principalmente tem que abrir mão do pecado. Sabe, é o pecado que nos afasta da presença do Senhor. Sabe, o Senhor, eu vou fazer tipo uma analogia minha, né? O Senhor é como se ele tivesse parado ali, irmão, sabe? É a gente que decide se vai ao encontro dele ou não, irmão. Sabe, quando a gente peca, lembra lá de Adão e Eva? Todo dia, num certo horário, o Senhor descia e conversava com um homem e com a mulher ali. Mas quando eles pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam da presença do Senhor. É isso que a gente faz, irmão. Era para ser o contrário, irmão, sabe? A gente pecou, a gente tem que se quebrantar, irmão. Sabe? A gente tem que se arrepender e se jogar aos pés dele. Sabe? É isso que o Senhor tem buscado em olhar em nós. Sabe? Que a gente tem um coração parecido com o dele. Lembra de Davi? Como é que está o nosso coração hoje? Sabe, a gente peca, a gente sai da presença e ainda coloca a culpa em Deus. Ah, Senhor, se tu não tivesse deixado isso chegar até mim, irmãos, quem faz a escolha de fazer a coisa certa ou errada somos nós. Sabe, por isso que quando eu fui orar, o Senhor trouxe esse pensamento, né, essa palavra pra gente, irmão. É tudo no tempo dele, irmão. Sabe, a gente que quer
quer antecipar as coisas e a gente acaba, né, caindo. Queria compartilhar com vocês mais um texto que está em Efésios 3:20, que já está até aberto, né? Quando a gente está na presença do Senhor, né, quando a gente deposita a nossa fé toda nele, né, quando a gente o busca e o Senhor nos dá direção, né, o Senhor fala para nós, né, que Ele é poderoso e capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória da igreja em Cristo Jesus, porque todas as gerações, para todo sempre. Amém. Sabe? O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais, irmão, daquilo que a gente pensa ou pede. Infinitamente mais, irmão. Sabe? O nosso pensamento ele é limitado, sabe? A gente não consegue pensar numa coisa que é infinita, né? O nosso corpo é finito, tudo que a gente tem aqui na terra de material é finito, uma hora acaba, sabe? Mas o que o Senhor tem pra gente é infinito, né? A vida eterna também ela vai ser infinita, irmão, sabe? Sabe uma coisa que é eterno, que nunca acaba? É infinito, sabe? Tudo que nunca acaba vem do Senhor, irmão. A presença dele na nossa vida é infinita, ela nunca acaba. Basta a gente querer isso para nós, sabe? Então, muitas vezes a gente ouve da presença do Senhor, né? Mas a gente não obedece. Como eu falei, né? O que falta pra gente hoje em dia é submissão à autoridade, sabe? É entender que a gente tem um pai, sabe? Que a gente tem que viver como filho. A gente tem que se colocar debaixo da mão do potente do Senhor. Às vezes a gente recebe uma correção, né? Mesmo aqui na igreja quem não tem filho, né? Tem um sobrinho, tem, né? Uma criança, já teve um convívio com uma criança, a gente sabe que tem que ter correção, irmão. Tem que ter correção. Os pais, eles sabem o que é bom para os seus filhos. Imagina o nosso Deus, então, irmão. Sabe que já estava lá no princípio, está hoje conosco e vai estar para sempre. O Senhor já viu tudo. O Senhor já viu a nossa história. O Senhor já viu o nosso coração, a nossa mente, sabe o que a gente é capaz de fazer. Sabe? E como eu falei, sabe, o Senhor tem depositado em nós expectativa. Para pensar, irmãos. Foi o que eu falei aqui. Se o Senhor não gostasse de nós, se o Senhor não acreditasse, não quisesse investir em nós, irmão, é muito fácil, era só Ele não deixar a gente acordar. Irmão. Sabe o que a gente tem feito com a oportunidade que o Senhor tem nos dado? Né? A gente tem que realmente viver uma vida para Ele. Que a gente já sabe que o Evangelho não é sobre nós, irmão. É sobre o Senhor, é sobre Deus. É tudo dele, é tudo para Ele. Né? A gente tem que começar a viver essa verdade na nossa vida. Né? Mas a gente às vezes não sabe esperar o tempo de Deus. Marquinhos, abre de novo para mim, por favor, em Eclesiastes 3. Meu celular que tá uma bagunça. Sabe, o que a gente tem que ter, irmãos, é saber esperar o momento certo, irmão, das coisas acontecerem, sabe? Deus, Ele é o Deus do tempo, irmão. Deus sabe de todas as coisas. Deixa eu abrir aqui. Amém, irmãos? Diz assim a palavra, Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltear de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Sabe, tudo tem um tempo. E quem determina esse tempo é o Senhor. Sabe, a palavra não fala que a gente... Na verdade, eu acho que isso está na palavra, isso também é um ditado, né, do mundo aí. Que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Né? Então, o que a gente tem plantado que vem da parte de Deus, irmão? Sabe, a gente só quer colher, a gente só quer colher, a gente só quer colher. Né? Só coisa boa. Mas a gente não quer plantar nada. Né? Se a gente não tem plantado nada que é do reino, irmão, como a gente quer colher algo que vem do reino? Sabe, se a gente não busca o Senhor, como é que a gente quer que o Senhor faça as coisas? Não é assim que funciona no reino, irmão. Sabe? E toda vez que a gente interfere nesse tempo, a gente corre risco de não desfrutar do que Deus já preparou para nós. Sabe, o Fernando, ele sempre traz essa frase e eu vou carregar para sempre para mim.
sabe? A gente só desfruta daquilo que a gente entende, sabe? A gente só desfruta da promessa do Senhor quando a gente entende a promessa. A gente sabe que demora um tempo para acontecer, né? A gente sabe que não é a gente que faz as coisas acontecerem, mas é o Senhor, sabe? Vocês querem ver um exemplo que tem afetado a nossa geração até hoje, de algo que começou lá antigamente, lá na Bíblia? Essas guerras que estão acontecendo aí, né? Que isso começou lá com Abraão e com Sara, né? Eles queriam ter um filho, né? Era do desejo deles ter um filho. O Senhor faz uma promessa para eles, de darem um filho para eles, né? Mas demorou um pouco, né? Abraão e Sara já eram um pouco mais, né, de idade avançada. Mas a gente sabe que aquele tempo lá o pessoal vivia mais, né? 100 e poucos anos lá a galera estava vivendo, né? Então, Abraão e Sara quiseram, né, antecipar um pouco isso aí, né? Se eu não me engano, quando o Senhor faz essa promessa para eles, Sara até ri, né? E diz: pô, Senhor, a gente já é velho. Irmãos, sabe, não é a nossa circunstância de hoje que vai definir se a promessa do Senhor vai se cumprir ou não. Sabe, o Senhor prometeu? Amém. Vamos viver e esperar, sabe, as coisas acontecerem. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Vai acontecer, irmão, sabe? Que a gente possa trazer para a nossa mente uma esperança de fé, irmão. Realmente viver pela fé, né? Quando a gente olha só para a gente fechar isso aqui, né? Para Abraão e Sara, né? Tinha um filho da promessa ali, né? Filho da velhice, se eu não me engano, que chamava, né, Isaac, né? O filho deles era para ser Isaac, mas era só para ter tido Isaac ali naquele momento, né? Mas por não saber esperar, né? Sara teve uma brilhante ideia, né? Pegou uma de suas servas lá, né? E falou: não, acho que até Agar, se eu não me engano o nome da... Não vou lembrar, né? Então acho que é Agar, né? Não, vamos antecipar isso aí, cara. Deus não sabe de nada não, porque eu acho que Sara já estava no momento que ela já não podia ter mais filho, né? Tem um momento que a mulher já não pode ter mais filho. E aí pegou, né? Entregou a Agar e falou: não, vamos antecipar isso aí que Deus falou, você está por fora. E aí o que nasce de Agar? Ismael. Puxa. Se a gente for ver, irmãos, essas guerras que estão acontecendo, o pastor já falou isso aqui, né? A gente já tem esse entendimento. Isso aqui que está acontecendo dessa guerra aí é uma guerra de irmãos, né? Ismael e Isaac. Isso está vindo até hoje, irmão. Sabe, isso foi uma maldição que eles criaram por não saber obedecer, irmão, por não saber esperar o tempo e o propósito do Senhor, irmão. E querendo ou não, irmãos, tudo que tem na Bíblia a gente pode trazer para a nossa vida. Talvez a gente esteja vivendo momentos hoje que nós mesmos que plantamos. Poxa, mas a palavra que o Senhor me deu, a visão que Deus me deu era outra. Não era para mim estar aqui, né? Deus falou que eu ia viver pregando para nações, eu ia fazer isso, fazer aquilo. Pô, não estou vivendo nada disso ainda, irmão. Sabe, porque em algum momento eu tenho certeza, a gente quis tomar o caminho mais fácil. E a gente interferiu no processo que Deus estava fazendo na nossa vida. Lógico que a gente quer fazer o caminho mais fácil, ninguém quer sofrer, irmão, sabe? Mas a gente sabe que toda vez que a gente passa por uma luta, a gente trava uma batalha, né? E a gente se arrepende, a gente busca esperança e resposta no Senhor, a gente vai se tornando mais forte, sabe? E talvez aquilo que nos afligia ontem, hoje em dia já não tem tanto efeito, mas porque a gente aprendeu, irmão. Então é necessário que a gente passe por etapas, né? Uma vez eu falei isso e eu gosto muito de ficar observando na natureza, irmão, sabe? Da outra vez eu falei isso, tem umas plantas aí que tem umas cores que, cara, como é que pode um negócio desse? Acho que o ser humano, se bobear, não consegue nem reproduzir aquilo ali, né? Um equipamento. Mas, sabe, é Deus que faz. E quando a gente vai vendo esses coqueiros aí, palmeiras e tal, né, que cresce mais alto, quando a gente vê aquelas marcas assim que tem no meio daquele tronco dele lá, para aquela planta, para aquele coqueiro chegar naquele nível, teve que passar por muita tempestade, teve que passar por muito processo, né? Aquilo nasce de um grãozinho, e aí torna aquela árvore daquele tamanho, sabe? E a gente é assim, irmão, sabe? A gente vai se tornando mais cascudo, né? A gente vai entendendo um pouco mais do que realmente viver no dia a dia, sabe? A gente tem o engano de que a gente vai aprender da palavra e vai ser só isso, mano, sabe? Quando a gente está no ensino médio, a gente acha que é uma maravilha, né? Vamos sair do ensino médio, tem trabalho legal e não sei o quê, mas a gente só tem a teoria.
E o nosso treinamento aqui com o Senhor também não pode ser só teoria. Lógico que a gente tem que aprender muito aqui da palavra aqui dentro antes da gente sair para lutar lá fora. Mas é uma parceria, sabe? Isso tem que andar junto. A gente tem que ter a teoria e a gente também tem que ter a prática. Não adianta nada a gente saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E quando chega o dia mal, a gente não consegue usar. Então a gente tem que ter prática, irmão, sabe? Da outra vez eu falei isso, até brinquei com a Rosângela. A gente estamos nos tornando uma geração que não tem mais aquele tato, sabe? De pegar a palavra de verdade e manusear, irmão. Sabe? Se a gente estiver num dia onde a gente tem a Bíblia de papel, né? Não temos internet, não temos celular, e a gente precisa entregar uma palavra para alguém, a gente não tem o mínimo controle sobre isso aqui, irmão. Eu fico imaginando para os caras antigamente, irmãos, quando era pergaminho, né? Quando era uma coisa mais difícil, não tinha várias traduções mais fáceis igual a gente tem hoje, como que era para os caras? Hoje a gente recebeu tudo mais mastigado, sabe? Quanto a gente sofreu, irmãos, para que o evangelho chegasse na nossa mão na facilidade que está hoje, né? Quanto a gente morreu, quanto a gente foi perseguido. A gente sabe que, infelizmente, isso um momento vai chegar para nós também, irmão. Como já tem chegado aí fora. Tem muita gente, irmão, só que a gente nem se preocupa com isso, né? Porque não nos afeta, né? Mas vai chegar um momento, irmãos, onde a gente vai ser perseguido pela palavra, né? Onde pregar e falar sobre o amor do Senhor, irmão, vai gerar morte. Onde a gente vai ter que fazer uma escolha. Ou a gente renuncia ao nosso Senhor e vive aqui na terra, ou a gente se mantém na presença, não nega o Senhor, né? Morre para a terra, mas entra na eternidade. Sabe, a gente tem que ter esse entendimento, irmão, sabe? Uma hora tudo vai ser cobrado de nós, irmão. Tudo vai ser cobrado. Mas que a gente não venha a viver com medo, sabe? A gente venha a viver por amor, sabe? Quando a palavra fala sobre o primeiro amor, né? Tenho contra ti que esqueceste do teu primeiro amor, né? Todo mundo aqui, né? Um dia já teve uma paixão, vamos falar só daqui da terra, né? Quando adolescente, né? Ou independente da idade, né? A gente quer estar perto toda hora, né? A gente faz tudo que pode, anda não sei quantos quilômetros aí se não tiver carro a pé para poder encontrar com a pessoa, faz tudo, sabe? E é isso que o Senhor quer de nós, mano. Sabe, o maior amor que a gente poderia ter visto de exemplo foi o amor do Senhor, né? A palavra falou sobre um amor ágape, um amor incondicional, que não tem condição, né? Mas a gente às vezes quer limitar isso, mano. Sabe, a gente só ama o Senhor enquanto a gente está ganhando, né? Quando a gente está recebendo, né? Quando o Senhor dá uma pausa, deixa a gente, né, aprender um pouquinho, né? Lembra lá de Jó, irmão? Jó tinha tudo. Aí quando Satanás aparece lá e fala, ei, Senhor, e aí? Tranquilo, né? Como se não tivesse acontecendo nada, né? Aí Deus vai e mostra Jó. Fala, tá vendo meu servo? Obediente, temente, se desvia do mal, né? Aí Satanás fala com ele, poxa, mas tu também dá tudo. E se fosse na nossa vida, irmão, sabe? Satanás aparecesse lá agora, onde o Senhor está, e falasse, aí, tá vendo fulano de tal? E aí o Senhor, né, feliz porque sabe que tem um servo igual a gente, fala assim, não, o Bruno lá, ele é temente, né? Ele faz todas as coisas. Aí Satanás vai querer, né? Mas também tu dá tudo para ele, Senhor. Não, então tá bom, então vamos, pode ir lá. Como é que a gente vai ser a nossa reação, irmão, sabe? Se o diabo viesse contra nós, ele vem todos os dias, irmão, tirasse tudo que a gente tem como segurança, sabe? Tudo que a gente tem como pilar de escora na nossa vida. Foi assim que ele fez com Jó, irmão. Tirou tudo. Tudo de Jó, irmão, tudo. Será que a gente ainda vai se manter firme na presença, irmão? Sabe? Perdendo tudo aquilo que a gente acha que é a nossa segurança? Sabe, irmãos, quando a gente, mesmo perdendo, entende que o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor tem nos amado, né? Vai acontecer como aconteceu com Jó, irmão. A gente vai ter mais. A gente acabou de ler isso aqui, irmão. Muito mais daquilo que a gente tinha, o que a gente pensava, o que a gente espera. Sabe, o Senhor, Ele não é um Deus que mente, irmão. Sabe, um Deus que volta atrás na sua promessa, na sua palavra. Sabe, se Deus prometeu algo para nós, irmãos, eu sei que tem prometido para cada um de nós aqui, irmão. Ele vai cumprir, irmão. Sabe, quem vai decidir se a bênção ou a maldição chega somos nós, irmão. Somos nós, irmão. Sabe, que nessa noite a gente possa sair daqui com o nosso coração um pouco mais trabalhado, irmão, sabe? E entender que as decisões que a gente tem que tomar, irmão, a gente tem que pedir permissão ao Senhor, irmão. Sabe, não adianta nada a gente pegar
e querer dar um passo na nossa vida de uma coisa que parece muito boa, se o Senhor não aprovou, irmão. Se o Senhor não aprovou, irmão. Quando foi, acho que todo mundo aqui lembra, quando foi, o Senhor colocou o desejo no coração da igreja de sair de lá de onde estava para vir para cá, irmão, pô, que todo mundo da igreja pediu e orou foi em relação a Senhor, dar um sinal e dar um ok para que a gente venha para cá. Irmãos, e o Senhor fez o que a igreja se propôs, irmão. Sabe, ninguém saiu e fez um negócio, né, aleatório. Não, vamos lá, gente, vamos lá que... Não, irmão. Existia um sentimento que o Senhor tinha colocado no coração da igreja de vir para cá, irmão. Não de vir para cá, mas de trocar de local, sabe? E foi o Senhor que abriu essas portas, o Senhor que tem mantido até hoje, irmão. Sabe? Então, mesmo aqui para Canaã, aqui, irmão, né? A gente vê quando o povo ia entrar na terra prometida, irmão, sabe? O Senhor já tinha prometido para os caras, né? Só Josué e Caleb que voltaram de lá quando eles foram espiar a terra e ver que era bom, né? Só eles dois que viram não, né? Lembraram que se o Senhor tinha prometido, o Senhor ia cumprir, irmão. Sabe? Mas os outros olharam só para o gigante. Às vezes a gente olha só para os gigantes que tem se levantado, irmão, sabe? Esquece da promessa que o Senhor já fez, sabe? Que a gente vai possuir, irmão. Sabe? É nosso. A gente só tem que tomar posse, né? A palavra diz isso, que a gente vai chegar no final dos tempos lá e todo mundo vai dar de cara com um grande trono branco. Todo mundo vai ter que se apresentar ao Senhor, né? A gente tem duas frases que a gente pode ouvir, né? Apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. E bendito de meu Pai, entrar e possuir por herança aquilo que eu tenho prometido para vocês desde o começo. Qual que é a frase que a gente quer ouvir? Vinde a mim, bendito de meu Pai. Essa é a frase que a gente tem que ouvir naquele dia. Mas o quanto a gente tem buscado e o quanto a gente tem se esforçado para poder chegar nesse momento e ouvir essa palavra. Quando a gente chegar nesse momento, hoje ainda a gente tem a oportunidade de voltar atrás e consertar as coisas. Mas quando a gente chegar nesse momento, já era. Não tem mais o que fazer. Ponto final, irmão, né? Aí dali pra frente é céu e inferno. Não tem mais o que fazer. Sabe? A gente tem vivido debaixo dessa expectativa, né? De que se a gente errar, a gente pode, né, se consertar, se a gente se arrepender. E realmente a gente pode. Mas quanto que vai ser o último dia? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Como eu falei, a gente às vezes faz planos que aos nossos olhos parecem ser perfeitos. Mas quando que vai ser o nosso dia, o último dia? Sabe, a gente tem a oportunidade de se arrepender todos os dias, sabe? De se reconciliar todos os dias, né? Uma vez eu falei isso e eu pensei muito isso há pouco tempo, né? Eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre, né, será que tem ou não níveis de pecado, né? Será que um peca mais, um peca menos, né? Mas, sabe, quando o Senhor coloca na balança, mano, um assassino, uma pessoa que realmente matou uma pessoa, na mesma balança que uma pessoa que somente odiou outra pessoa, né? Se você tão somente odiar o seu irmão, você já o matou, né? Irmãos, a gente tem que passar um scanner na nossa vida e ver que a gente não está vivendo da forma que a gente deveria, sabe? Quando o Senhor fala que é pra gente amar, a gente está odiando o nosso irmão. Quando o nosso irmão, ele recebe uma bênção na nossa frente, né? E a gente encara isso como uma coisa negativa em vez da gente se alegrar, irmão, sabe? Quando a gente olha para as dificuldades que o nosso irmão está passando, mas a nossa vida está tudo bem, e a gente não se importa, irmão, tem uma coisa errada. Tem algo errado, sabe? A gente está perdendo o carinho e o amor e a compaixão pelos outros, irmão. A palavra fala que quando chegasse no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria, sabe? E não só pelos outros, sabe? Não só entre irmãos, mas também com o Pai, irmão. Sabe? A gente está perdendo esse contato, esse tato com o Pai, né? E quando a gente se coloca na presença, irmão, sabe, e quer deixar realmente o Senhor trabalhar, o Senhor vai cumprir, irmão, sabe? A palavra vem nos garante isso, irmão. A gente tem que ter total dependência do Senhor. Queria que o Marquinhos abrisse lá em Números 23, por favor, Marquinhos. A gente já está quase encerrando aqui. Número 23.
versículo 19, era o que eu estava falando, né? Diz assim a palavra, número 23, isso, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Sabe, irmão, a gente tem que acreditar nisso, irmão, sabe? Se Deus prometeu, Deus vai cumprir, irmão, independente do tempo, né? Eu até anotei aqui para não esquecer, quando Deus prometeu o filho para Abraão, ele tinha 75 anos, sabe? E aí, Isaac foi nascer 25 anos depois. Abraão já tinha 100 anos, irmão. Olha a idade que o cara tinha, né? Hoje eu estou com 30. O Senhor me faz uma promessa, e aí, e se eu for receber daqui a 100 anos? Irmão? Amém, irmão? Amém, irmão? É no tempo dele, irmão. Talvez se eu recebesse isso antes, eu possa me perder, irmão. Por mais que às vezes pareça, não, pô, mas é da vontade do Senhor, mas as coisas só vão acontecer no tempo dele, irmão. Tudo é no tempo e na vontade dele, irmão, sabe? Não adianta a gente querer fazer as coisas no nosso braço, irmão, sabe? Então que a gente nesse momento, queria deixar para os irmãos que a gente creia, sabe, irmão? Que a gente caminhe nesse novo ano que começou. É lógico que a gente tem essa mania de querer criar ciclos, né? A gente vive dentro de um calendário, mas sabe, que a gente não coloque ponto, nem vírgula, nem parênteses naquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, irmão, sabe? O Senhor tem nos direcionado, né? E o que a gente tem que entender é que independente das bênçãos financeiras, independente de qualquer coisa, irmão, o que importa é a presença dele, sabe? Que a gente possa estar ansiando cada dia mais e mais pela presença do Senhor, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, irmão, sabe? O mundo pode estar desabando, irmão, mas o Senhor está comigo, sabe? Eu tenho conseguido ouvir claramente a voz do Senhor, sabe? Tenho me dedicado à palavra, tenho me dedicado a viver o verdadeiro evangelho. Pô, beleza. As outras coisas acontecem naturalmente, irmão. A palavra não fala isso? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É isso, irmão. É isso, irmão. Sabe, que a gente, sabe, nesse novo ano que se inicia, a gente possa estar realmente entregando a nossa vida ao Senhor de verdade, sabe? Entregar-se a Jesus não é só vir aqui na frente, sabe, e repetir umas palavras, irmão. Aí depois a gente é batizado, a gente passa pelas águas. Irmão, isso aí qualquer um faz. Qualquer um faz, sabe? Mas se entregar verdadeiramente ao Senhor é todos os dias, sabe? Todos os dias. Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos, sabe? Me guia, me guarda. Se não for pela tua misericórdia, não for pelo teu amor, Senhor, eu não sou nada. É só através da presença do Senhor, irmão, sabe? Quando a gente foi criado, né? A gente sabe que o Senhor, Ele nos formou e soprou dentro de nós algo que vinha da parte dEle. Sabe, a gente carrega em nós algo que é da parte dEle, né? O Espírito Santo fala conosco através de algo que Ele deixou dentro de nós, irmão. Sabe, não tem aquele fôlego de vida, o sopro de vida. A gente carrega até hoje. Quando o Senhor retirar isso de nós, aí já é. Aí o coração para de bater, a gente para de respirar, né? Mas a gente nunca acha que vai acabar, irmão. A gente acha sempre que vai ter mais, e vai ter mais, e vai ter mais um dia, né? Mas, e lógico que tem gente vivendo isso aí de uma forma negativa, né? Inclusive tem até um ditado aí, viva como se fosse o seu último dia, né? Mas a gente quer viver loucamente, não sabe fazer tudo que pode, se perder mesmo, e cobrança nenhuma vai vir, irmão. Mas sabe, enquanto a gente pode buscar o Senhor, sabe? A palavra fala isso, buscar enquanto pode, que vai ter um tempo que não tem como mais me buscar, né? Certa vez Jesus estava lá sentado lá do lado do poço, aí chegou uma mulher, né? E aí Jesus pede água para ela. Aí a mulher, né, fica assim, poxa, porque os judeus não falavam com o samaritano na época, né? E Jesus fala para ela, se você soubesse quem te pede água, você que me pediria, porque eu tenho uma água para te dar que você nunca mais vai ter sede. Sabe, é dessa água que a gente tem que buscar, irmão. Essa mulher pergunta para Jesus, né, poxa, qual que é o lugar certo de adorar, né? Irmãos, não tem lugar certo. O lugar certo de adorar o Senhor é todo o tempo, sabe? É dentro de nós, irmão. Nós somos templo do Espírito Santo, sabe? Que a gente
venha entender que a gente não... Lógico que a gente precisa estar aqui na igreja, irmãos. É importante que a gente tenha comunhão com os irmãos, né? Que a gente participe do corpo. Mas a maior adoração, ela tem que partir dentro de nós, irmão. O maior culto agradável ao Senhor tem que ser dentro de nós, irmão. O que adianta, irmão, a gente vir aqui, né? Toda terça, todo domingo, ou quando tem alguma reunião especial, né? Dizer que adora o Senhor, mas quando a gente sai, a gente volta para o nosso lar, o nosso interior está todo bagunçado. E é aqui dentro que a gente tem que adorar o Senhor, irmão. Sabe, é importante, eu não estou falando que é para a gente não vir à igreja não, tá, irmão? A gente tem que estar aqui, realmente buscando o Senhor, né? Sozinho, caminhar sozinho, é mais difícil, sabe? A gente não consegue caminhar sozinho. A palavra fala isso, que a gente não pode ficar sozinho. A gente tem que ter uma liderança, né? O Senhor tem levantado nossos pastores aqui para que venham guiar a nossa vida, sabe? E a gente tem que estar debaixo da autoridade deles também. Mas é muito mais no nosso dia a dia, irmão, sabe? Quando a gente está sozinho. Aqui dentro da igreja todo mundo é santo, mas lá fora, na nossa casa, quando ninguém está vendo, aí é que o bicho pega e ninguém vê, irmão. Na verdade, Deus vê, irmão. E é Ele que interessa, irmão. Sabe, não adianta a gente enganar o pastor, enganar os irmãos e achar que está tudo bem, irmão. Não está, irmão. Sabe, quem escreve o nosso nome lá no livro da vida não é nossos irmãos nem nossos pastores. É o Senhor, irmão, que vai dar o nosso chequinho lá. Vai ou não vai? Sabe, então a gente tem que buscar isso, irmão, sabe? Que nessa noite a gente possa entender, irmãos, que, sabe, por mais que a gente tenha passado o pior ano, né, da nossa vida, sabe, o Senhor era conosco. O Senhor tem cuidado de nós, sabe, através da presença dEle, da misericórdia dEle, a gente tem coisas maravilhosas para viver ainda, sabe. A gente tem que crer, sabe, se colocar na presença dEle, buscar a presença dEle, sabe. O sacrifício de Jesus não foi em vão, irmão. O Senhor, Ele se entregou e por mim e por você não foi à toa, irmão. Sabe, existe algo maior para acontecer na nossa vida, irmão. A gente tem que se dedicar ao Senhor, irmão. Sabe, que a gente comece o nosso ano realmente se entregando de verdade, como a gente nunca se entregou, irmão. Sabe, buscando de verdade quando a gente nunca buscou, irmão. Sabe, que a gente possa realmente, irmão, sabe, ansiar a presença do Senhor. Sabe, entender que todas as coisas só são possíveis por causa dele, irmão. Não é pelo nosso braço, não é pela nossa força, não é porque um é bom e o outro não, irmão. É porque o Senhor é conosco, irmão. Sabe, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem cuidado das nossas famílias. Sabe, que essa bênção não fique só em nós, irmão. Que a gente possa ser como um rio que transborda, irmão. Sabe, que a gente possa alcançar outras vidas. Sabe, o nosso foco tem que ser a presença do Senhor e tem que ser transmitir essa presença para outras pessoas. A palavra não compara a gente como um vaso, né? Quando a gente olha lá para o olheiro, né? A gente como um vaso. A gente tem que ser cheio da presença do Senhor. E o vaso é feito para transportar, irmão. A gente tem que transportar a presença do Senhor. Todo lugar que a gente for, irmão, as pessoas têm que olhar para nós e ver algo diferente. Sabe, ver algo que transcende o Senhor. Né? Como pode, em meio a toda essa tempestade que essa pessoa está passando, ela está em paz? Porque o Senhor está no barco. Porque o Senhor é que dirige a nossa vida. Sabe, ou será que as pessoas estão olhando para a gente e falam, putz, olha lá, o cara está pregando um negócio que ele nem vive? Clama então ao teu Deus. É isso que a gente tem que ver, irmão, sabe? A gente tem que parar para refletir, sabe? Muitas vezes eu falo isso, mas às vezes a gente não interpreta dessa forma, né? Tem um texto na palavra que fala que é muito melhor a gente ir numa casa onde tem luto do que uma casa que tem festa. Porque a gente começa a refletir mais da nossa vida, sabe? Quando a gente, talvez a morte, né, bata na porta, a gente começa a pensar nas coisas que a gente tem feito. Quando a gente está feliz, né, a gente vive como se nada tivesse acontecendo. Mas quando a gente vê que a morte chega, a gente começa a refletir, sabe? E quanto tempo mais a gente tem ainda para viver, sabe? Quanto tempo ainda nos resta? Né, eu sempre brinco, né? Será que quando a gente acorda a gente ganhou mais um dia ou a gente perdeu um dia? Então a gente tem que analisar isso. Sabe, se tem algo errado na nossa vida ainda, que a gente ainda não consegue entender e ouvir a voz do Senhor claramente, sabe? A gente tem que pedir para Ele, para o Senhor, para que torne mais claro, né? Nos torne mais sensíveis. O Senhor, Ele fala com todos nós, irmão, todos nós. Basta a gente querer, sabe? O que a gente tem feito que
a gente tem chamado a atenção da presença do Senhor? Ou a gente não tem feito nada? A gente não foi chamado para ficar inerte, irmão, sabe? Para ficar parado. A gente foi chamado para crescer, irmão, sabe? A palavra muitas vezes trata o homem como árvores, né? Um dia a gente era uma sementinha, irmão. A gente vai começando a crescer, o Senhor vai trabalhando, vai podando, né? O processo é doloroso, mas tem um momento de qualquer árvore que a gente tem que dar fruto, sabe? Já chegou o momento da gente dar fruto, sabe? A gente entende que o fruto das árvores, ela não é para alimentar a própria árvore, mas é para alimentar outras pessoas, sabe? O nosso fruto é para atingir outras pessoas, são outras pessoas através da nossa vida, sabe? Alguém já viu uma árvore com medo do seu próprio fruto? O coqueiro vai lá, abre o seu coco e toma. Não existe isso, sabe? As árvores, elas são feitas para alimentar outras pessoas, para dar abrigo, né? Então que a gente entenda que o evangelho que a gente tem vivido, irmão, a gente é trabalhado e fortalecido pelo Senhor, mas para dar auxílio também a outras pessoas, irmão. Sabe, se a gente chegou até aqui, alguém em algum momento pregou a palavra para a gente, alguém em algum momento se desgastou em oração, em jejum, para que a gente hoje pudesse estar aqui, irmão. Sabe, a gente tem que fazer isso também, irmão. Sabe, o quanto a gente tem orado por pessoas, irmão. Quanto a gente tem se desgastado por pessoas, irmão. Sabe, às vezes a gente só quer buscar para nós, e para nós, e para nós, e para nós. Sabe, o reino, ele não é algo que é só meu, sabe, individual, não. A nossa conquista, a nossa chegada lá é individual. Mas o reino é para todo mundo. A gente tem que estar com a nossa mente aberta de saber que é para todo mundo. Sabe? O reino do Senhor não é só a comunidade, o Rocha, o Hakodeste, não, irmão. O reino do Senhor é para todo mundo que abre o seu coração e se entrega para Ele. Às vezes a gente quer até fazer competição, né? Não, a gente é melhor que fulano. Não, irmão, a gente não é melhor do que ninguém. A gente não é melhor do que ninguém. Sabe, a gente tem que estar com o nosso coração limpo, sabe? A nossa consciência tranquila. E ser abastecido pela presença do Senhor todos os dias, sabe? Esse é o desejo que eu deixo para vocês aqui nessa noite, irmão, sabe? Da gente entender que é tudo no tempo do Senhor, irmão, sabe? Nada é da forma que a gente quer, nada é tão rápido quanto parece. Tudo é um propósito, né? A palavra fala que tudo tem um propósito na terra. O Senhor tem um propósito na nossa vida, sabe? E se a gente chegou aqui é porque o Senhor tem cuidado, é porque o Senhor tem guardado. Independente das dificuldades que a gente possa estar vivendo hoje, irmão. Sabe, o único que pode nos tirar dessas situações é o próprio Senhor, irmão. Sabe, nada de mais ficar querendo jogar a culpa para outro. Não, sabe? Deu errado, reconheça que a culpa é sua. Eu errei, eu errei. Senhor, eu errei contigo nesse ponto, Senhor. Como que eu posso fazer para reverter isso? Senhor, se eu pequei e trouxe alguma maldição sobre a minha família, Senhor, eu me arrependo. Eu quero que isso pare aqui. Então que a gente possa realmente ser transformado, sabe? A palavra fala que a gente tem que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Sabe? Que a gente tenha uma mente diferente, mano. Que a gente comece a encarar o reino com mais seriedade. Sabe? Que a gente anseie viver coisas na presença do Senhor que a gente nunca viveu, irmão. Sabe? A nossa luta é diária. Isso não tem como evitar, irmão. A gente pode sair daqui agora e sair na porta ali já ser tentado, já receber uma aprovação, irmão. Mas sabe? Se a gente colocar o Senhor, que é o Deus de todas as coisas, o Senhor que é o Deus da guerra, que é o Senhor que é o Deus da vida, na frente de todas essas coisas, de todos esses problemas, é certo que a gente vai alcançar a vitória. É certo. Mas a nossa direção e a nossa força vem dele. Elevo meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem dele. Tudo vem dele. Sabe, que a gente possa hoje sair daqui sabendo que a gente tem um Pai, que a gente não está sozinho. Amém? E que, independente da circunstância, a gente vai conseguir suportar e no momento certo Deus vai trazer aquilo que Ele tem prometido para nossas vidas. Amém? Vamos estar orando para a gente encerrar, irmão? Então feche seus olhos, se coloque na presença dEle, porque Deus tem prometido e a gente tem crido que Ele vai cumprir cada promessa que Ele tem feito para nós nessa noite. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai,
Quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai. Por mais esse ano que tem começado, Pai. O Senhor tem cuidado de cada vida aqui nesse lugar, Pai. E eu sou grato por cada um dos teus filhos, Pai. Ô, Senhor, muito obrigado, Senhor. A palavra que nós temos para te ofertar nessa noite é gratidão, Pai. Obrigado, Senhor. Ô, Senhor, independente das coisas das circunstâncias que estamos vivendo, Pai. Senhor, nós declaramos que Tu é o Deus da nossa vida, Pai. Tu é o único Deus da nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, que nessa noite a gente venha sair daqui com o nosso entendimento mais claro, Pai. Senhor, com o nosso coração mais aberto, Pai, sabendo que Tu pode todas as coisas, Pai. E tudo aquilo que Tu tem nos prometido, Tu vai cumprir, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua presença, Pai. Sabemos que Tu é real, Pai. Senhor, Tu não é mais uma história, Pai, que alguém criou. Não, Pai, Tu és real, Senhor. Senhor, não podemos Te sentir, Pai. Nós Te vemos em cada coisa, Pai. Ô, Senhor, que Tu venha nos guardar, Pai. Tu venha proteger a nossa vida, Pai. Que nós possamos sair daqui dessa noite, Pai. Senhor, um pouco mais forte da maneira que entramos, Pai. Senhor, abençoa, Pai, a vida de cada um, Pai. Senhor, e principalmente, Pai, que a gente venha realmente sentir a Tua presença e jamais percamos isso, Pai. Senhor, a Tua presença, Pai, é o que nós mais precisamos, Pai. É a Tua presença, Pai. Senhor, enche o coração de cada um, Pai. Senhor, transforma, Pai, o entendimento de cada um através da Tua palavra, Pai. Senhor, que nós venhamos a ter o desejo principal, Pai, de estar na Tua presença todos os dias, Pai. É só a Tua presença, Senhor, que nós precisamos, Senhor. Ô, Senhor, que nós possamos voltar para o nosso lar nessa noite, Pai. Senhor, e chegar na nossa casa, Pai. Senhor, e Te levar junto conosco, Pai. Senhor, não queremos servir a um Deus, Pai, que a gente encontra só em quatro paredes, não, Pai. Senhor, sabemos que nós servimos a um Deus, Pai, que tem nos acompanhado todos os dias da nossa vida, Pai, desde quando nós nascemos, Pai. Antes de nascermos, Pai, sabia que Tu já tinha preparado, Pai, algo para nós, Pai. Senhor, estamos debaixo da Tua palavra, Pai. Senhor, estamos vivendo cada dia, Pai, debaixo da Tua palavra, Pai, sabendo, Pai, que Tu tem cuidado de cada um de nós, Pai. Ô, Senhor, mostra pra gente, Pai, faz a gente viver algo que a gente nunca imaginou, Pai. Ô, Senhor. Senhor, sabemos que quando acontecer, Pai, nós não vamos conseguir explicar, Pai. Somente o que vamos poder falar foi Deus que fez, Senhor. Senhor, eu sei que Tu é o único que é capaz de mudar cada circunstância, Pai. Senhor, Tu conhece o coração de cada um dos Teus filhos, Pai, o que cada um aqui precisa, Pai. Senhor, vai transformando, Pai, vai cuidando, Pai, de cada um dos Teus filhos, Pai. Que a gente possa realmente, Pai, viver os melhores anos da nossa vida, Pai, daqui para frente, Pai, porque entendemos, Pai, que Tu é o nosso Pai, Tu é o nosso Deus, Senhor. Senhor, não servimos a outro Deus, senão ao Deus verdadeiro, Pai, ao Deus de Israel, Pai, ao nosso Deus, ao Deus que criou a nossa vida, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, peço que Tu venha abençoar a cada um dos Teus filhos que conseguiram chegar aqui na Tua casa, Pai, porque sabemos que o inimigo tem se levantado para que a gente não venha poder estar Te adorando, Pai, Te bendizendo e aprendendo mais de Ti, Pai. Ô, Senhor, em nome de Jesus, Pai, peço para que Tu venha abençoar a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Senhor, visita também, Pai, aqueles que estão acompanhando pela internet, Pai, aqueles que não puderam vir, Pai. Senhor, todo o povo da Tua igreja que está lá em Uberaba, Pai, que eles venham ser renovados e alcançados pela Tua misericórdia também, Pai. Senhor, cuida de cada um dos Teus filhos, Pai. Senhor, e principalmente, Pai, olha para essa igreja com um olhar diferente, Pai. Que Tu possa estar cuidando, Pai, desse local, Pai, que Tu venha abençoar, Pai, cada alma que entrar aqui nesse lugar, Pai, possa sentir a Tua presença e possa ser transformado, Pai. Ô, Senhor, sabemos que não é nada pela nossa própria mão, Pai, mas é Tu que faz, Pai. Ô, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Pai. Senhor, e queremos a responsabilidade, Pai, de carregar algo que é Teu, Pai. Senhor, nos ajuda a cuidar, Pai. Nos ajuda a cuidar daquilo que tem nos entregado, Pai. Senhor, nos ajuda a suportar todo o processo, Pai. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, nós venhamos a ser transformados, Pai, pelo Teu Evangelho, Pai, de verdade, Pai. De verdade, Pai. Senhor, não queremos viver uma vida falsa, Pai, na Tua presença, Senhor, mas queremos realmente ser transformados por Ti, Pai. Ô, Senhor, que nós venhamos a chegar a um grau de intimidade contigo jamais visto, Pai. Ô, Senhor, fala com cada um dos Teus filhos, Pai. Transforma cada coração e cada mente aqui nessa noite, Pai. É o nosso desejo, Pai. Tu venha abençoar cada família aqui representada, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que a gente possa ter uma semana, Pai, um mês e um ano, Pai, e o resto das nossas vidas alcançados e abençoados pela Tua presença em nome de Jesus, Pai. É o que eu declaro nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém, irmãos.